Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e hoje nós iremos falar de abertura em vigas. Eu sei que essa é uma dúvida muito comum para alguns engenheiros e é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Primeira coisa que é importante dizer é que há várias situações no cotidiano de um engenheiro em que é necessário fazer a abertura em vigas. E nessa situação sempre fica aquela dúvida e principalmente o medo do edifício vir à ruína por conta dessa abertura. Então hoje nós vamos falar justamente disso, situações em que você pode ou não fazer essa abertura e como evitar. Primeira coisa é que essas aberturas, elas são muitas vezes exigidas em obras devido a uma ausência de compatibilização adequada de projetos. O ideal é que antes de executar o projeto, você faça uma compatibilização dos diversos projetos existentes na obra, projeto hidráulico, mecânico, estrutural. Muitas vezes a gente faz isso utilizando a plataforma BIM, que é uma plataforma bem interessante para esse tipo de compatibilização. Por meio dela é possível você fazer a compatibilização do seu projeto estrutural, do seu projeto hidráulico, dos diversos projetos que envolvem uma obra comum de engenharia, de forma a evitar que, por exemplo, um tubo de esgoto passe dentro de uma viga. E quando você pensa sobre todos os problemas e possibilidades que podem existir em uma obra antes mesmo de executá-la, você evita situações em que você vai ter que fazer uma abertura em viga que não foi projetada de antemão, e assim vai tornar mais econômico, eficiente e rápido a execução das suas obras. Tudo bem? Mas quando você não fez essa compatibilização adequada, muitas vezes pode ocorrer interferência entre esses diversos projetos. E dessa forma, em muitas situações, vai ser necessário você fazer aberturas em vigas para passar, por exemplo, uma rede de esgoto, um projeto de instalação de ar-condicionado ou qualquer outro tipo de projeto depois que a obra já está sendo executada. Obviamente que isso não é o ideal. O ideal seria você já ter compatibilizado o projeto e já ter pensado nessas interferências antes mesmo da execução. Dessa forma, você ia facilitar o processo de construção do seu edifício. Tudo bem? Mas vamos imaginar, você não fez essa compatibilização adequada, você não pensou de antemão onde que você vai passar as tubulações e a sua rede de mecânica, por exemplo, e aí você tem a necessidade de, em obra, fazer essa perfuração. Então hoje nós vamos falar de situações em que isso é possível e o que você deve considerar antes de fazer esse furo, tudo bem? Toda essa aula será baseada na NBR 6118, que é a norma que rege no Brasil a construção de edifícios de concreto armado, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, é importante dizer que nessa aula nós vamos falar de dois tipos de furos que podem ser feitos em vigas. Os furos que vão, porventura, atravessar essa viga na direção de sua largura e aqueles que vão atravessar na direção de sua espessura. Então vamos primeiramente falar dos furos que atravessam as vigas na direção de sua largura. Então o que acontece? Nas situações, você sempre tem que pensar que deve haver uma distância mínima de um furo à face mais próxima da viga, sendo que essa distância tem que ser no mínimo 5 centímetros e 2 vezes o cobrimento previsto para essa face. Então vamos primeiro falar. Essa aqui seria uma viga que tem uma abertura na direção de sua largura, mas vamos agora falar do que seria esse cobrimento, que tem que ser 2 vezes o cobrimento. Então vamos lá. O que nós temos? De acordo com a agressividade ambiental de um ambiente, você tem as classes de agressividade, que elas podem ser divididas de 1 a 4. Essas agressividades, elas são classificadas como, elas podem ser fracas, moderadas, fortes ou muito fortes. E isso vai depender do ambiente em que sua obra está. Por exemplo, quando você constrói uma obra em um ambiente rural, a classe de agressividade vai ser uma classe de agressividade 1, uma classe de agressividade fraca. Além disso, essa mesma coisa vai acontecer caso sua obra seja submersa.
Outra situação, que seria a classe de agressividade 2, seria um ambiente moderado para ambientes urbanos. Além disso, você tem a agressividade forte para ambientes marinhos e industriais. E também tem a agressividade muito forte para ambientes industriais, aqui seriam ambientes industriais que estejam em contato com substâncias bastante agressivas, e também teria o caso de respingos de maré. E aí, de acordo com essa classe de agressividade, que você vai definir esse cobrimento aqui da sua estrutura, que será o seguinte: no caso de lajes de viga e pilar, e pilar, que é o objeto do nosso estudo, nós teremos o seguinte: na viga, a classe de agressividade 1 exige um cobrimento de 25 milímetros, a 2 de 30 milímetros, a 3 de 40 milímetros e a agressividade 4 de 50 milímetros. Então, de acordo com essa especificação do item 13.2.5.1 da norma, a distância desse furo à face tem que ser 5 centímetros ou 2 vezes esse cobrimento aqui que foi especificado pela norma. Tudo bem? Então, no momento de você não fez o planejamento desse furo, você vai ter que executar. É importante que você deixe uma distância de 5 centímetros ou de 2 vezes o cobrimento. E de 2 vezes o cobrimento, ok? Além disso, outras situações que você tem que verificar no momento de você fazer uma abertura em viga seriam os itens A, B e C e D da norma, que seria o seguinte: furos em zona de tração, a distância da face do apoio tem que ser no mínimo 2H, a dimensão do furo tem que ser no máximo 12 centímetros ou H sobre 3, e a distância entre furos tem que ser no mínimo 2H. Além disso, você tem que deixar cobrimentos suficientes e também não pode fazer o seccionamento da armadura. Nós vamos falar agora de cada um desses itens de forma um pouco mais detalhada. Então, vamos primeiro para o item A. O item A diz o seguinte, que em furos em zona de tração, a distância do apoio tem que ser no mínimo 2H. Primeiramente, vamos definir o que seria a zona de tração. Quando você tem uma viga e ela está sofrendo flexão, vai acontecer o seguinte: a face superior dessa viga vai estar submetida à compressão, já a face inferior vai estar submetida à tração. Então, por exemplo, nessa viga, a parte superior dela, que está acima da linha neutra, está submetida basicamente a esforços de compressão que estão comprimindo o seu concreto, o concreto existente nessa região. Na parte inferior, você vai ter esforços basicamente de tração, os quais serão resistidos pela armadura que você colocou aqui para resistir esses esforços de tração, que você vai as dimensionar justamente para isso. Então, quando você vai fazer esses furos nessa zona, que seria essa zona abaixo da linha neutra, que eu coloquei aqui de verde, ou seja, os furos na zona de tração, a distância da face, você vai ter que deixar uma distância desses furos da face de apoio no mínimo 2H. Tudo bem? Sendo que H é a altura dessa sua viga. Além disso, agora nós vamos falar do item B, que seria em relação à dimensão máxima desse furo. De acordo com a NBR 18, a dimensão máxima do furo tem que ser 12 centímetros ou H sobre 3, sendo H a altura dessa viga na qual você irá fazer essa abertura. No item C, fala o seguinte, que a distância entre esses furos, que porventura sejam necessários você fazer nessa sua viga, tem que ser no mínimo 2 vezes a altura dessa viga na qual você irá fazer essa abertura. E, finalmente, o item D diz que o cobrimento, mesmo após a abertura desse furo, você tem que respeitar os cobrimentos os cobrimentos recomendados para essa estrutura. Além disso, não deve fazer o seccionamento das aberturas das armaduras presentes nessa viga. Tudo bem?
E agora nós iremos falar dos furos que atravessam essa viga na direção da altura. Nessa imagem você tem uma situação em que você tem uma viga e aqui você tem um furo que a está atravessando na direção da sua altura. Quando você vai fazer esse tipo de furo em uma viga sem antes ter feito um procedimento adequado de dimensionamento, já considerando esse furo, o que você vai ter que verificar na obra? Primeira coisa que você vai ter que verificar é que os diâmetros desse furo não podem ser superiores a 1/3 da largura dessas vigas na direção desses furos. Então, por exemplo, aqui você tem esse furo, você vai analisar qual a largura dessa viga, que no caso eu chamei de B. A dimensão desse furo não tem que ser menor do que B dividido por 3, necessariamente. Além disso, a próxima exigência da norma diz o seguinte, que a distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser, no mínimo, igual a 5 centímetros, e 2 vezes o comprimento previsto nessa face. Então, aqui, essa distância do orifício até a face da viga, segundo a NBR 6118, tem que ser no mínimo 5 centímetros e 2 vezes o comprimento, ok? E finalmente, se você tem um conjunto de furos que vão atravessar essa viga na direção de sua altura, você vai ter que deixar no mínimo 5 centímetros ou o diâmetro do furo entre esses conjuntos de furos, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado do vídeo e queiram mais vídeos como assim, eu pediria que vocês se inscrevessem no meu canal, deixassem seu curtir e compartilhassem com seus amigos. Então, até a próxima. Tchau, tchau.